A paz do Senhor, irmãos. Sem perda de tempo, convido a todos a abrir a Escritura Sagrada no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 22. Livro do profeta Daniel, Antigo Testamento. Daniel capítulo 2, versículo 20 até o versículo 22. Quero externar esta noite que é uma alegria voltar a esta casa, participando, comungando com os santos da mesa espiritual que é servida esta noite. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Elcio, que é um amigo, um irmão, e a sua família também, irmã Michele, e o Guilherme também, que essa hora deve estar aí na classe das crianças. Feliz também de estar ladeado da minha esposa, que está ali no fundo, mas sei que está intercedendo e ministrando comigo aqui essa noite. Louvo ao Senhor por rever o rosto desses amados que fazem parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no bairro da Vila Tupi. Vamos ler o texto sagrado. Também um abraço aqui apertado, por atacado aos companheiros. É um prazer em revê-los. Daniel capítulo 2, versículo 20 até o 22, todos acharam? Diz assim o texto sagrado: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Versículo 22: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Gostaria de repetir com a igreja o verso 21 e 22 todos juntos? Vamos lá? Verso 21 e 22. 1, 2, 3. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Queridos irmãos, eu quero trazer um tema que o Eterno ministrou ao meu coração na tarde desse dia, um tema que eu já venho trabalhando em estudos e análises das Escrituras, e o tema é oposição ao espírito de Babilônia. Oposição ao espírito de Babilônia. Queridos irmãos, este texto do profeta Daniel é um texto que traz um contexto de um sonho recebido pelo rei dominante à época, o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho muito perturbador, um sonho de uma estátua que se colocava diante dele. Essa estátua, ela tinha as suas divisões. A sua cabeça, ela parece com ouro fino. Os seus peitos e braços são peitos de prata. Os seus ventres, eles são ventres de cobre. Nabucodonosor também viu essa estátua com pernas de ferro. E ele também viu, ao final dessa estátua, pés de ferro misturado com barro. E todo este sonho, ele tinha um significado, uma revelação do Eterno àquele homem, que não ficaria restrita àquele rei. Era uma revelação que ia abranger toda a história humana, inclusive chegando até aos nossos dias. Só que interessante, Nabucodonosor teve o sonho, ninguém sabia interpretar. E o pior, a exigência, pastor Décio, era tão grande que Nabucodonosor não queria nem contar o sonho. Ele queria que seus magos, ele queria que os seus astrólogos falassem o que ele sonhou e a sua interpretação. Logo, os magos, os astrólogos, os caldeus ficaram embaraçados, porque ninguém conseguia revelar esse mistério. E Daniel, como estava ali servido na corte do rei, também era um sábio, também era um conselheiro do rei, e fatalmente a punição abarcaria também a Daniel e aos seus amigos. Mas Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem de temor, Daniel era um homem de busca, Daniel era um homem de santidade, Daniel era um homem de reverência, Daniel era um homem de sabedoria, Daniel era um homem de dons espirituais. Ele se coloca diante do Eterno, dizendo: Eterno, o Senhor é que conhece os mistérios, o Senhor é que conhece as
ciência, tudo aquilo que está oculto e escondido para os homens, o Senhor pode revelar. E quando Daniel estava orando, o Eterno veio com a revelação, mostrando que a estátua, a cabeça de ouro, ela representava o rei de Babilônia e o império babilônico. Os peitos e os braços de prata representavam o império medo-persa, que também teria domínio sobre as nações. O ventre de bronze fala-nos do império de Alexandre o Grande e o império grego-macedônico. Seguindo, as pernas de ferro fala do império romano, e os pés de ferro e barro fala do império religioso que havia de permanecer, que havia de se estabelecer na terra. Mas também o Senhor Daniel viu uma pedra que era cortada contra a estátua e despedaçava a estátua, fazendo ela virar pó, e o reino daquela pedra, o reino daquela rocha, ele se estendia por toda a terra. Mas eu quero chamar a sua atenção essa noite para destacar um reino desses reinos que foram citados por Daniel, que é o reino de Babilônia. Quando nós falamos de Babilônia, a nossa alma treme, porque Babilônia hoje ela não existe mais fisicamente, geograficamente, territorialmente, mas Babilônia não deixou de existir, pastor Sérgio. Ela continua atuando, e nós vamos mostrar como a igreja vai se opor nessa última hora ao espírito de Babilônia, que está nos tentando tirar do foco da missão, da salvação, do poder, da graça, da unção do Espírito Santo. Convido a você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Hoje nós vamos passear e vamos acompanhar o texto sagrado, o livro de Gênesis capítulo 10, e leiamos o versículo 8º e o versículo 9º até o versículo 10. Abra comigo a sua Bíblia, acompanhe aqui no Dada Show, o livro de Gênesis capítulo de número 10, e leiamos o versículo 8º até o versículo 10º. Diz assim o texto sagrado: E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino, aqui para o início do verso 10, e o princípio do seu reino foi Babel. Foi Babel. Babel é a palavra original do hebraico, que significa Babel, que quer dizer confusão. Quem foi que iniciou o reino de Babilônia? Olha para cá, com preste atenção, senão você vai ser distraído. Quem foi que iniciou? Quem deu o pontapé inicial do reino de Babilônia? Foi Nimrod. Sabe o que significa a palavra Nimrod no hebraico? É Mahad, que quer dizer rebelião, rebelar, ir contra, oposição. Nimrod foi um homem terrível no Antigo Testamento, porque Nimrod ele foi responsável por criar o reino de Babilônia. Nimrod foi um homem que nasceu depois do dilúvio, e o dilúvio de Deus até derramado o seu juízo sobre a terra. Nimrod, quando se levantou como rei de Babilônia, meu Deus, ele se levantou como rei daquela nação. Ele disse assim: eu vou construir uma torre, eu vou juntar pessoas, eu vou fazer liderança, eu vou juntar homens e mulheres no propósito de se voltar contra Deus. Eu vou construir uma torre em forma de vingança, porque essa torre pode vir o dilúvio que for, mas nós não seremos alcançados. Aí sabe o que aconteceu? Nimrod exerceu a liderança, Nimrod conseguiu juntar pessoas, e conseguiu construir a torre de Babel, e foi construindo, até que o Eterno foi olhar e ver o que estava acontecendo naquele lugar, e falou: olha, se nós não intervirmos, coisas terríveis vão acontecer através desses homens. E foi que o Eterno confundiu as línguas, e aí vem a origem do nome Babel. Babel, que significa confusão, porque ali estava o opositor de Deus, ali estava aquele que estava se rebelando contra Deus, contra o servo fortíssimo. Mas eu quero dizer para você, meu querido, ninguém pode se levantar contra o rei dos reis, se for você, porque ele é o dono de tudo, ele muda os reis, ele estabelece os reis, e o poder está na sua mão. Para você entender isso, levante a sua mão e diga amém nessa noite. Esse Nimrod foi o homem que se opôs. Nimrod foi o homem que construiu a torre. E Nimrod também, ele deu início ao reino de Babilônia, que antigamente se chamava Babel. Ele também, agora nós partimos para a história. Nimrod, ele casou com a sua mãe. Sabe qual era o nome da sua mãe? A sua mãe chamava Semíramis. Aí alguém vai dizer assim:
para mim, pastor Jefferson, esse nome é estranho para mim, eu não conheço essa mulher, eu vou te apresentar ela. Pega a sua carteira agora, abra o dinheiro, o real, você vai dar de cara com ela. Essa mulher que está na nota do real, essa mulher ela tem nome, apesar de a Casa da Moeda do Brasil não colocar, ela tem nome. Sabe quem ela é? É a deusa babilônica, adorada pelos babilônicos, a mulher com quem Nimrod casou. Para quê? Para fazer um reino de homens, para que os homens se tornassem deuses. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Nimrod casou-se com a sua mãe e sabe o que aconteceu? Ele morreu, mas a sua mãe, olha para mim, não se distraia, por favor, não perca tempo. Sabe o que ele fez? Ele casou com a sua mãe, mas quando ele morreu, a sua mãe, Semíramis, pegou o nome de Nimrod e disse assim: Nimrod morreu, mas Nimrod é o Deus Sol. Vamos adorar o Sol, vamos bendizer ao Sol, vamos prestar reverência ao Sol. Isso é tão sério que lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, quando o profeta Ezequiel é levado para dentro do templo do Senhor, havia homens de Jerusalém adorando a quem? Ao Deus Sol, desviando a sua adoração ao Criador de todas as coisas e adorando ao Deus Sol. E quem era o Deus Sol? É ele, Nimrod. Esse império babilônico, ele é terrível, ele também foi destruído, mas ele renasceu de novo. Olha para mim, diga assim comigo: o império babilônico, bonito mais fraco, Império Babilônico renasceu em Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi um rei tão poderoso que ele conquistou vários reinos. Ele conquistou a Síria, ele conquistou a Síria, ele conquistou o Egito, derrotando o faraó Neco na batalha de Carquemes. Mas ele não queria saber desse povo, não. Sabe de quem Nabucodonosor estava de olho? Sabe de quem Nabucodonosor queria destruir? Sabe de quem Nabucodonosor queria humilhar? Sabe de quem Nabucodonosor queria passar derrota no rosto? Era o povo de Deus. Sabe quem Nabucodonosor queria pisar? Era o povo de Deus. Por quê? Porque o espírito de Babilônia, que atuou lá em Nimrod, estava atuando aqui em Nabucodonosor também, para invadir o templo, para matar homens, mulheres, crianças, e para afrontar o Eterno, dizendo aqui: não é este o teu povo? Não é este aqueles que levam o teu nome? Não é este o templo da adoração? Olha o que eu faço. Ele destruiu, ele derrubou o templo, ele derrubou o menorá, ele derrubou a arca da aliança, ele levou os tesouros para a Babilônia para colocar na casa do seu Deus, porque esse é o espírito de Babilônia, é querer destruir o povo de Deus, humilhar o povo de Deus, esfregar o rosto do povo de Deus no chão. Mas eu quero dizer para você que a igreja está armada, está preparada, revestida e acordada para não se curvar ao espírito de Babilônia. Oh, aleluia. Aí começa o primeiro julgamento. Isaías 45, versículo 1 até o 3. O Eterno usou um homem chamado Ciro, dizendo assim: assim diz o Senhor a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para fazer abater diante dele as nações. Eu irei adiante de ti, eu endireitarei os meus sombros, quebrarei as portas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos. Aquele homem chamado Ciro, ele foi instrumento para destruir o reino de Babilônia. Mas alguém vai me perguntar: pastor Jefferson, o que Babilônia tem a ver conosco nos dias atuais? A única Babilônia que eu conheço é a Babilônica lá enterrada no Iraque hoje, que só tem artefatos, que só tem lá os restos, os sítios arqueológicos enterrados, porque o Império Babilônico humano, terreno geográfico, ele foi destruído. Mas vamos ver sua atenção aqui agora, por favor, para conversar aí. Depois eu fui pelo culto, depois eu fui pelo pregador, depois eu fui pelo pastor. Babilônia geográfica está destruída, mas a Babilônia espiritual não. E alguém vai dizer: pastor Jefferson, quem é essa Babilônia que o senhor tanto fala? Apocalipse 17:5.
Sabe o que diz lá? Diz assim: mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E o texto de Apocalipse, ele mostra Babilônia como uma mulher. E sabe o que representa esta mulher, senhoras e senhores? Representa a igreja apóstata, a igreja falsa, a igreja que rasgou as escrituras, a igreja que não acredita mais no sobrenatural e que abraçou o ensino do erro. Sabe quem é esta mulher? Fala de uma igreja que rasgou os princípios básicos do evangelho. Fala de uma igreja que a mensagem da cruz já não é mais bem-vinda. Fala de uma igreja onde o ter está sobressaindo o ser. E aí eu pergunto para você: essa Babilônia existe ou não existe nos dias atuais? Fala de uma mulher. E o texto de Apocalipse, ele é mais enfático e preciso, porque diz que essa mulher vestiu uma cor púrpura. Sabe qual é a cor púrpura? É a mistura de azul com vermelho que dá o roxo. E essa mulher, ela tinha na mão um cálice cheio de vinho, e fala que essa mulher era uma mulher com os quais os reis da terra se prostituíam com ela. Quando a Escritura fala de prostituição e adultério, senhoras e senhores, ela fala de falsos ensinamentos. Ela fala de ensinamentos distorcidos e pervertidos. Ela fala de ensinamentos maléficos, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2,17, fala de falsificadores da palavra. A Babilônia do século 21, ela usa a palavra para atender os interesses pessoais e esquece que a palavra é o alimento da igreja. Aí vamos colocar nossa mente para trabalhar. Dê uma olhada para o que você está vendo no cenário evangélico brasileiro. Dê uma olhada no que você está vendo hoje. O que nós podemos refletir sobre o que está acontecendo hoje é que Babilônia está ganhando espaço. É que os ensinos estão sendo distorcidos. Eles giram em cima do dinheiro, adoração a Mamon. Ele gira em cima da imoralidade. A identidade do sistema religioso é hipocrisia, onde os homens impõem coisas e eles mesmos não cumprem. Pastor Gelson, não era só uma mensagem que eu esperava para o domingo à noite, mas é a mensagem que Deus tem para nós, para dizer que nós não vamos deixar a Babilônia corromper as nossas vestes. Eu ainda quero andar com Jesus de branco. Quem é que quer ter as suas vestes brancas aqui essa noite? Então levante a sua mão e adore a Deus, porque não vamos deixar o espírito de Babilônia nos alcançar, porque nós ainda estamos aguardando a vinda do Senhor. Essa mulher, ela fala que ela tem um vinho. O vinho, ele fala de doutrina. E esse vinho, ele embriagou os reis da terra. Isso é sério, irmãos. Porque o espírito de Babilônia tem embriagado líderes. Porque o diabo é estrategista. Ele vai atacar o cabeça, a liderança, para que o corpo fique disperso. E ao invés, igreja do Senhor, de nós ficarmos criticando nossos líderes, com conversas idiotas, com conversas baixas, com fofocaiada, nós temos que colocar o joelho no chão e interceder pelos homens de lutar, porque o diabo não está aplicando nessa última hora. Porque quando Nabucodonosor prendeu Zedequias,
Babilônia, sabe o que ele fez com os Ezequias? Ele furou os olhos. Enquanto os líderes estão cegos por aí, enquanto os líderes não enxergam um palmo na sua frente no mundo espiritual, só enxergam o material, só enxergam o físico, só querem para o confronto, só querem resolver a questão do bate-boca e esquece que Deus é o Deus que olha para aqueles que caminham de joelhos, com o rosto no chão, com a cara no pó. Mas eu convoco você e eu essa noite, igreja, para levantar o clamor pelos líderes, porque não são poucos aqueles que estão tendo seus olhos passados pelo rei de Babilônia. É tempo de ficar brincando de ser crente. É tempo de ficar brincando de frequentar a igreja, de ser um religioso. Eu quero dizer para você uma coisa séria: Deus está cansado de religiosos, de pessoas sem essência. Qual a diferença do religioso aqui para o religioso no tempo de uma outra religião? Nenhuma. Mas Deus hoje está nos convidando a essa oportunidade para buscarmos a essência do louvor, da adoração, do serviço, do adorar, do caminhar, do servir e dizer que nós não pertencemos a nós mesmos, mas que a nossa vida pertence a Ele, que nós adoramos a Ele, que servimos a Ele, que nós estamos 100% à disposição dEle. Aleluia! Outra característica importante é que a Babilônia do século 21, Apocalipse 17 continua dizendo que ela está embriagada do sangue dos santos. Sabe o que é isso? Babilônia gosta de perseguir servos de Deus. Babilônia gosta de caluniar quem tem vida no altar para tentar destruir com palavras o que se demora anos para construir. Babilônia não gosta de quem trabalha, gosta de quem dá trabalho. Gosta de perseguir, de ver sangue, de ver pessoas caindo. Sabe quando alguém está sendo usado pelo espírito de Babilônia? É quando vê alguém se levantando na fé, seja jovem, seja ancião, aí começa a ser usado pelo espírito de Babilônia, ao dizer assim: isso aí vai durar muito, não, você for de para. Irmãos, não importa quem o Senhor está usando, que Ele use a criança, que Ele use o ancião, que Ele use os homens, que Ele use as mulheres, portanto, que o reino dele seja estabelecido aqui nessa terra. E nessa noite eu vejo uma igreja guerreira aqui, que vai levantar a bandeira ensanguentada do Calvário, e não vai se voltar ao espírito de Babilônia. Onde estão os guerreiros de Deus aqui nessa noite? Levante a sua mão e se coloque a serviço do rei dos reis e Senhor dos senhores. Ela gosta de perseguir. E agora eu te chamo uma reflexão. Quantos homens e mulheres estão aí fora com a vida destruída, porque foram atacados pelo espírito de Babilônia, atuando dentro de igrejas, com palavras, com falsos testemunhos. Pessoas que eram para estar sentadas aí, do nosso lado, e hoje estão lá fora, com a vida destruída, com a vida acabada. Sabe por quê? Porque Babilônia ela se alegra de ver o sangue dos santos. Mas eu quero dizer essa noite, igreja, que Deus está levantando o seu exército com armaduras, como diz a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecemos o Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de haver feito tudo, fica
gosta de perseguir os profetas, as profetisas, porque profecia boa é só aquela: não temas, eu estou contigo. Mas quando fala, desce no altar, vem para o altar, aí o profeta não serve, serve sim, porque essa é a palavra de Deus, ela será respeitada. Levante a sua mão e adore a Deus esta noite. Levante a sua mão e adore a Ele, porque Deus está levantando guerreiros aqui hoje que não vão se mandar a Babilônia, que não vão se vender a Babilônia, porque o compromisso dele é com o céu, de cima, com o eterno, com o Elohim, com a Adonai, com o Todo-Poderoso. Essa mensagem não é para quem ficou assistindo o Fantástico, não. É para quem veio ver o Fantástico do Eterno aqui essa noite. E olha só, tem soldados feridos pelo espírito de Babilônia aqui essa noite. Tem soldado, tem mulher do Eterno, profetiza, profeta, vaso do Senhor, que está sendo chutado por Babilônia. Na sua casa, na sua família, mas o Senhor que te alistou para essa batalha. Babilônia está achando que vai vencer, Babilônia está achando que está no poder, Babilônia está achando que vai triunfar, mas eu quero dizer: sabe de quem é a vitória? Sabe de quem é o triunfo? Quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és Petros, tu és a Petros, tu és uma pedra, uma pedrinha, mas eu sou a pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E uma coisa, Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É você que vai me dizer agora: vai prevalecer ou não vai? Vai prevalecer, Deus? Vai prevalecer? O inferno vai prevalecer contra a igreja? Vai prevalecer, Deus? Vai prevalecer, igreja? Tira-se comigo, não, porque a vitória é da igreja, porque o nosso general não perdoa nada. Pegue na mão desse santo que está do seu lado e diga assim: fique tranquilo, meu irmão, entre nessa guerra, porque você não vai perder. Diga assim para ele: as portas do inferno não vão prevalecer. Levanta, soldado ferido, levanta. Levanta. Deus está passando bálsamo hoje na tua vida, porque a ferida foi grave, a ferida foi mortal, mas o Deus que ressuscita já chegou nesse lugar para te curar e para dizer: vamos que eu conto contigo, eu conto com você. Babilônia está mirando seus canhões para as famílias. Famílias dilaceradas, famílias à beira do divórcio, filhos à beira do caos, porque Babilônia e os seus ascetas sabem o que trazer o dia ao povo. Porque você está aqui hoje, mas sabe que quando voltar lá, a guerra está te esperando. A batalha já está lá, o campo já está minado. Aleluia. Mas hoje você não vai chegar como soldado derrotado, não. Hoje você vai chegar como soldado de guerra, dizendo: olha, Satanás, pode sair da minha casa, porque o Espírito do Senhor está na minha vida. Deus. Aleluia. E eu tenho uma boa notícia para você, igreja.
é que nós vamos encontrar a Babilônia, mas numa condição diferenciada. Olhe para mim, porque primeiro o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15: eis aqui vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e num fechar de olhos, antes de cada última trombeta, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E aquilo que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aí vai se cumprir a palavra que foi dita: tragada foi a morte da sua vitória. E graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós estaremos com Ele no céu. Quem é que vai estar no céu com Ele? Levante a mão. Olhe para mim, e nós vamos voltar, e quando nós voltarmos, Babilônia vai estar dominando toda a terra. Babilônia mais uma vez vai tentar destruir o povo do Eterno, mas quando o povo do Eterno estiver encurralado para ser destruído na batalha do Armagedon, lá vem o Senhor Yeshua, lá vem Jesus com a sua igreja marchando, e ele já estava não mais assentado em um jumento, ele estava sentado em um cavalo branco. E Apocalipse 19 fala: e vi os céus abertos, e que é o fiel e o verdadeiro, assentado sobre o cavalo branco. Na sua boca saiu uma espada curva de 2 fios, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E para onde nós vamos virar essa espada? Babilônia. Meu Deus, meu Deus. Ela está chorando, quando a gente vai marchando contra ela, marchando contra ela, ela vai ser destruída, e o reino de Deus vai ser estabelecido. Aí hoje vai para Apocalipse 18, verso 1 ao 3, e o verso 4, quando diz assim: caiu a grande Babilônia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É Deus. Caiu a grande. Quem? Caiu. Chega de perseguir os servos de Deus, porque a Babilônia vai cair, vai tomar. Mas tem uma advertência de Deus para nós, vai ter para nós. E Apocalipse 18, verso 4, quando diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. Deus. Ele te chama para fora. Sai de Babilônia. Deixa a fala de Babilônia. Deixa as vestes de Babilônia. Deixa os costumes de Babilônia. E vem para a nova Jerusalém de Deus. E desce ataviada como a noiva para o seu esposo, onde não vai haver pranto nem ranger de dentes, não haverá choro e não haverá necessidade de sol, porque Yeshua, Jesus, é o sol que vai iluminar aquela cidade santa e a sua igreja com Babilônia debaixo dos nossos pés. Sai dela, povo. Não deixe ela te contaminar. Feche os seus olhos por mim. Feche os seus. Feche os olhos. Babilônia já tem batido a porta, mas nós não fomos chamados para servir a Babilônia, para servir a confusão, porque Elohim não é Deus de confusão, mas Ele nos chamou como guerreiros, revestidos de toda a armadura de Deus.
capacete da salvação, para que a sua mente seja guardada das flechas enviadas de Babilônia. Peito cingido com a couraça da verdade, para que o seu coração, de tudo que se deve guardar, Provérbios 4:24, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. O Senhor também vai te calçar com a preparação do Evangelho da Paz, diz assim: calçando os vossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Pés calçados para quê? Para pisar serpentes e escorpiões, porque nós vamos entrar no reino de Babilônia, nós vamos invadir o reino de Babilônia, vamos amarrar o Oriente e vamos resgatar aqueles que estão presos e cativos a ela. Nós vamos também tomar o escudo da fé, onde nós vamos apagar todos os dardos. E por fim, a espada do Espírito, que é quem é que vai se revestir das armaduras dele essa noite? Feche os seus olhos, eu quero orar para você. Levante a sua mão para o céu, bem alto. Feche os olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor, aqui estão os guerreiros, campeões da luz, soldados cheios e revestidos, porque não é tempo de perder tempo, mas é tempo de reter o tempo, e não se embriagar com o vinho de Babilônia, mas encher-se do Espírito de Deus, porque só vai vencer Babilônia quem estiver cheio, não cheio de contendas, mas cheio do Espírito e da graça do Altíssimo sobre a nossa vida. Porque agora possa as armaduras dele, porque você não pode guerrear desarmado, você vai guerrear revestido com as armaduras que vem de cima. E tem uma coisa: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Guerreiros e guerreiras que vão se opor a tudo aquilo que Babilônia propõe. Aqueles que estão feridos, bombardeados, machucados, pisoteados, receba o bálsamo do céu e seja renovado pelo poder do Senhor sobre a sua vida agora. Volte a voar como águia, porque quanto mais alto você vai, quanto mais alto você voa, Babilônia não pode te alcançar. As propostas vieram às portas para se vender, para negociar valores. Mas nós temos a resposta que Daniel disse ao rei de Babilônia, dizendo: não, bebe e come as comidas idólatras do rei. Daniel disse: não como, não bebo, adore a outros deuses, não adoro, o meu Deus é um só, que é o Deus de Israel, que não pode ser voltado à forma humana, à imagem de estrutura, e não pode caber templos feitos por mãos humanas. Com a permissão do anjo da igreja, pastor, as permita. Vamos ficar em pé. Aleluia. 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 Quero pedir para você, com todo carinho, pegue na mão deste santo que está aí do seu lado. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Isso. Agora eu te convido nessa hora, através de uma oração intercessória, a interceder por essa pessoa que está ao seu lado. A este soldado que pode estar ferido aí sim,
Mas se não vai cair, porque o socorro chegou. Receba agora a coroa. Receba a coroa. Isso. Vai, querido. Vai, querido. Isso, aleluia. Aleluia. Ele chegou aqui no limite. Mas o Senhor vai usar a tua vida agora. Aleluia. Para levantar este sangue que está ao seu lado. E você não vai ver o sangue dele cair no chão, não. Ele não vai ser vencido pela Babilônia. Eu estou vendo alguém orando aí. Aleluia. Eu estou vendo alguém orando aí. Eu estou vendo alguém orando aqui nesta casa. O Deus do Senhor. O Espírito de Babilônia não vai tocar o ministério de vocês. Deus está blindando os nossos ministérios das rochas de Babilônia, do sistema. Daqui a tempo, se levante agora, faça do Senhor, chegou o tempo de cantar, o tempo de novo, o tempo de se levantar. Você não vai cair e nem se curvar o Espírito de Babilônia. Seja meu agora, você que nunca passou em língua estranha. A Babilônia diz que falar em língua estranha é coisa de menino, é meninice. Que sentir o poder de Deus é meninice. Cai fora, Babilônia. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito do Senhor, levanta agora esses vasos sem o chão, homens que foram no púlpito, homens que pregaram a tua palavra com ousadia, hoje estão ali tímidos e envergonhados. O Senhor está te trazendo de volta hoje e renovando a aliança com você. Aleluia. Ei, Pai. Meu Deus, meu Deus. Aleluias. Meu Deus, tu és santo. Aleluia. Aleluia. Cai por terra os inimigos de Deus, que seja estabelecida a igreja do Senhor. Aleluia. Nós não aceitamos o seu vinho, ó Babilônia, porque o nosso vinho ele vem do céu, ele é a mensagem do eterno para o nosso espírito, e essa palavra que entra dentro de nós e que gera vida dentro de nós é que nos faz caminhar 40 dias e 40 noites no deserto e não deixa Jezabel nos matar. Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado. E diga assim: nós vencemos Babilônia. Vencemos. Onde estão os vencedores? Os vencedores. Vamos dar um brado de vitória essa noite. A vitória do povo do Senhor. A vitória da igreja. E Babilônia não vai envergonhar. Babilônia não vai brigar. Porque o exército da Cristo é o exército que tem um general que nunca perdeu uma guerra. Aleluias. Eu quero convidar essa noite, se há entre nós alguém que está afastado, alguém que foi atingido e seduzido pela Babilônia e hoje está aí
fora da presença do Senhor. Eu quero te convidar aqui, eu quero orar por você. Você que está afastado, você que quer entregar a sua vida ao Senhor, que quer dizer não a Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é este mundo podre aí fora. Babilônia tem a sua religião, tem os seus ensinos, tem os seus deuses. Mas eu quero te convidar hoje a não reformar a sua vida, mas a ter uma vida nova, uma casa nova, que é a nossa casa espiritual, é a nossa vida. Esteja em oração, igreja. Esteja em oração. É momento de batalha espiritual. A oportunidade está aberta para você que quer entregar sua vida ao Senhor, para você que quer voltar, sair, sacudir a poeira de Babilônia, poeira. E Deus diz assim: eu não quero Babilônia.